Gente, mais uma vez, os bastidores do Sintonia são uma completa surpresa. O assunto que nós vamos tratar hoje, diferentemente do que muitos que eu trago aqui, que eu procuro me informar, ou já estou informada, porque faz parte do meu dia a dia, o de hoje, realmente, eu não sei nada. Só tenho uma certeza. Eu creio no que esse jovem que está aqui ao meu lado vai falar. Porque eu não posso imaginar que nós, seres humanos, somos tão privilegiados que só a gente vive, só a gente respira, só a gente atua. Há que ter por aí, nesse imenso universo, nessas dezenas, milhares de galáxias, mais vida. E você? O que você acha disso? Vou deixar essa provocação. E até o final do programa, você vai ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Para falar sobre UFOs e o contato final, que é dentro da teoria da ufologia, eu trouxe aqui uma pessoa, eu diria que acho que a mais entendida do Brasil. Só pelo número de livros que ele tem sobre o assunto, pelo tanto que ele já participou no mundo de atividades em função desse tema, ele tem muita categoria, muito gabarito para estar aqui com a gente. Eu falo do Marco Antônio Petit, que vai agora dar um oi aqui para os nossos internautas e volta para mim. Beth, um prazer estar no programa Sintonia aqui com você e para falar desse tema realmente que é um tema cada vez de uma importância, eu não diria nem só grande, mas de transcendência frente àquilo tudo que está relacionado a ele. A gente tem que considerar esses outros temas, essa materialidade que a gente vive, que cada vez a gente tem que se aproximar mais da espiritualidade, também tem que levar em consideração que existe algo além, não tem? Com certeza. Pô. Então eu vou contar para vocês quem que é o Marco Antônio Petit. Ele é ufólogo, conferencista e escritor. Ele tem 11 livros. E esses livros abordam diferentes aspectos da ufologia brasileira, porque o Brasil é um país que dá o que falar a respeito disso. Também mundial, né? E com 40 anos nesse ramo de atividade, ele tem mais de 800 conferências, 150 participações como entrevistado na TV brasileira e internacional. Ele foi recebido, juntamente com outros membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, no SINDACTA, Comando da Defesa Aérea Brasileira, e no Ministério da Defesa, para tratar do fim do acobertamento ufológico. Isso é uma coisa que eu vou querer saber também, né? Acontecimentos que permitiram a liberação de milhares de páginas oficiais, antes classificadas como sigilosas, e hoje já está podendo se saber mais sobre isso. E nós vamos começar a falar, porque ele conta mais direto e ao vivo, fica mais interessante, mesmo porque essa coisa que embaralha a minha cabeça. Marco, me fala uma coisa. Até que ponto a pluralidade dos mundos habitados é ou não uma realidade? Com toda certeza. Nós temos dois aspectos que a gente pode utilizar para responder esse tipo de questionamento. O primeiro aspecto teórico. A cosmologia, a astronomia, ela já comprovou que o universo é uno, ou seja, todos os elementos químicos, por exemplo, que entram na formação dos nossos corpos aqui, de nós dois, estão espalhados pelo universo afora. Ou seja, a química da vida, se nós não quisermos entrar no aspecto até religioso da questão da existência de Deus ou não, de algo criador, ela é reproduzida com facilidade por todo o universo. Ou seja, esse é o primeiro aspecto. Ou seja, não existe nada diferente na Terra ou do nosso próprio Sol, no nosso sistema solar, para o restante do universo. Agora, qual é a outra resposta? A outra resposta já aborda justamente, especificamente, a minha área de atuação e de outros colegas, que é a chegada dessa vida, ou seja, dessas formas de vida, ao planeta Terra, através do que nós chamamos de fenômeno UFO. Ou seja, naves que vêm de outros mundos, né, através de uma tecnologia anos-luz à nossa frente, ainda em grande parte incompreensível pela nossa ciência, mas cujas evidências da presença hoje são mais do que documentadas. Hoje nós temos, apesar da NASA não chamar a mídia para tomar conhecimento desse tipo de realidade, hoje nós temos em dezenas de sites da NASA, por exemplo, não só fotografias de UFOs,
na Lua. UFO seria aquela nave. A nave, eu traduzindo. Isso, porque UFO, gente, só para vocês saberem, aquela nave que a gente vê em desenho, em filmes, né? Ou seja, uma nave que não é produzida pela tecnologia terrestre brasileira, ou mundial. do nosso planeta. Né? Então nós temos fotos de UFOs batidas pelos astronautas que foram à Lua, nós temos fotos de UFO batidas em Marte pelos rovers da NASA que já foram enviados para lá. Um deles continua a fotografar esses objetos andando pela superfície marciana. Sim. Nós temos naves gigantescas, às vezes, mas essa até é brincadeira isso. Inacreditável. Só que nós mostramos esse material, por exemplo, nos nossos eventos, nos nossos seminários, workshops. Existem fotos de UFOs nos sites da NASA com dezenas de quilômetros de extensão. Na órbita marciana, entre os anéis e a estrutura de satélites do planeta Saturno. Isso só para darmos um exemplo. E esse material, quando nós divulgamos, porque ninguém é obrigado a acreditar naquilo. Lógico, né? Lógico. É muito fácil você chegar num site seu e colocar essa foto desse objeto... Dizendo que é a real. Não só é real, mas faz parte dos arquivos da NASA. O que eu faço? Eu faço questão de colocar o site de onde essas fotos são achadas por mim e outros colegas do exterior, o número dessas fotos, que já permite, através do Google, qualquer pessoa... É um cadastro, né, dela? Coloca lá, vai direto para a página específica da Agência Espacial, onde esse material está. E até a gente coloca, para facilitar, muitas vezes, até o link da imagem direta. Ou seja, a pessoa coloca lá e vai ver algo que oficialmente não existe ainda, a nível de uma divulgação ampla, mas que está nos sites oficiosos, não só da NASA, mas também de outras agências espaciais. Isso para não falarmos do material governamental das principais nações do planeta. Por exemplo, a Força Aérea Brasileira, como você colocou na introdução, né? Ela, através de um programa de contra-acobertamento que o nosso grupo da Comissão Brasileira de Ufólogos desenvolveu no passado, e da própria revista UFO, nós conseguimos mais de 6 mil laudas de documentos oficiais. Estavam escondidos, sigilosos? Que estavam classificados no passado como sigilosos. Tá. E entre esse material, por exemplo, já foram liberadas 200 fotografias. Não são de naves alienígenas ou de UFOs, de casos pesquisados pela Força Aérea. São de casos que os próprios militares da Força Aérea interagiram diretamente com esses objetos, tendo a chance não só de fotografar, como também de filmar, muitas vezes. Então, quando estávamos no camarim, e eu fico sempre assim super interessada no assunto que eu vou tratar logo mais, eu fiz uma pergunta para o Marco. Como seria assim? Nós somos aqui um grande Big Brother e essas naves vêm para cá para nos olhar, para nos perceber, e você me deu uma resposta contrária a isso. Então conta para o nosso internauta. As pessoas acham que... Eles estão nos bisbilhotando. Estão nos observando para entender a nossa humanidade, ver o que existe aqui na Terra, ou coisa parecida. Essa era a ideia, no início da pesquisa ufológica, a partir, por exemplo, da queda de um UFO desses, de uma nave dessas, numa fazenda no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Já teve um acidente, então? Sim. Que legal. Confirmado por centenas de testemunhos militares, inclusive, que contra o acobertamento americano resolveram falar. Né? Então, essa pesquisa a nível militar, como civil, mundialmente falando, começou principalmente a partir de 47. Né? Então, o que a gente pode colocar? Existe realmente uma certeza, praticamente hoje, minha e de algumas pessoas que tiveram e se deram tempo para investigar quase a totalidade dos aspectos ligados à ufologia, porque hoje a ufologia ela tem várias especialidades até. Né? Mas como eu há 40 anos me dedico exclusivamente a essa área... Você diz que sintetiza em uma, né? A pesquisa e a divulgação, então nós tivemos a oportunidade de aprofundar. E hoje nós temos certeza, estudando casos de contatos mais diretos até com esses seres, estudando o fenômeno UFO através das suas evidências no passado, porque não é uma coisa só de 47 para cá. Sim, já deve existir há muito mais tempo, né? Existem evidências da passagem desses seres aqui, como nós conversamos antes, né? Que remontam a quase 3 bilhões de anos atrás. São evidências de caráter arqueológico, como, por exemplo, esferas metálicas que não enferrujaram até hoje, né? Não enferrujam. Você falou que foi encontrado na África? Na África do Sul, no estrato geológico de quase 3 bilhões de anos. Né? E o interessante é que uma dessas esferas, de maneira surpreendente, que caberia, por exemplo, nas nossas mãos, ela, na parte da sua superfície, de maneira surpreendente, isso é uma coisa mais do que especial.
apresenta exatamente a forma da superfície de uma das luas do planeta Saturno, que nós demos o nome de Iapetos. Quer dizer, uma coisa surpreendente, né? Então, esse objeto foi achado há tantos bilhões de anos atrás. Como é que pode ter sido feito, né? Significa que alguém fez. Alguém esteve aqui nessa época, na época que nós sequer foi antes do Big Bang, então. Né? Bem antes, né? Antes dos dinossauros aparecerem aqui na Terra. Nossa. Então, somando-se, isso que é um ponto-chave do meu trabalho, né, Beth, que as pessoas que acompanham a minha trajetória conhecem já há bastante tempo, é o seguinte, somar a informação dos conhecimentos que obtive na pesquisa histórica e pré-histórica do fenômeno com aquilo que acontece na atualidade. Com essa somatória, a gente chegou à conclusão que, na verdade, esses seres não estão chegando aqui para ver o que existe. Pelo contrário, eles estão aqui há muito tempo, até porque nós seríamos descendentes de um processo colonizador que eles fizeram aqui na Terra em passado remoto, com o objetivo de semear formas mais avançadas de vida naquele planeta que hoje nós chamamos de Terra. Então, hoje, essa ligação nossa a nível de origem comum, em relação à parte desses seres, e alguns são exatamente iguais a nós, por exemplo, se desejassem, poderiam estar andando aí nas nossas ruas. Por quê? Porque alguns são exatamente iguais a nós. É mesmo? E isso não é por acaso, já que nós somos parte deles, segundo eles declaram, nos contatos atuais, que aqui ficou para evoluir. Então, agora você falou uma coisa que é necessário que eu te interrompa. O contato que eles fizeram, como assim? Já existe realmente, comprovadamente, esse contato desses seres extraterrestres, como queria chamar, com o homem na Terra? Com certeza. Eu mesmo, como outras pessoas, se dedica, entre outras áreas que eu atuo, a investigar justamente pessoas sérias que a própria pesquisa tem permitido a confirmação que elas tiveram não só frente a frente a essas naves, podendo fotografá-las ou filmá-las, mas foram levadas a bordo desses objetos e lá, via mental, na maioria dos casos, receberam informações, inclusive com esse tipo de teor, ou seja, a origem não terrestre da humanidade. Agora, você poderia perguntar, qual a evidência que a gente poderia apresentar de que isso não é uma fantasia? Por exemplo, algumas dessas pessoas, inclusive algumas que hoje eu trabalho na própria investigação ainda... Fazendo parte do experimento, então, né? E você acaba depois interagindo, às vezes, diretamente com o próprio fenômeno, via a pessoa que você investiga, que é uma outra coisa... Deixa eu explicar isso aqui assim, mais calmamente. O que ele está querendo dizer é que algumas pessoas foram abduzidas... É o termo? É o termo. Não precisa ficar preocupado, não, que não vão te pegar, não. E foram levadas e voltaram e têm contato aqui na Terra. E eles têm acesso a informações através dessa pessoa com o pessoal de lá. Eu não sei se fala de pessoal de lá. Eles são seres do quê? São seres, são, na verdade, irmãos nossos energia, dentro do próprio universo. Não, eles são materiais como qualquer um de nós. São materiais, mas tem o corpo como a gente. Como nós somos parte deles, que aqui ficou, é claro que você tem seres no universo em diferentes níveis evolutivos, até que não comportariam mais vamos dizer assim, um processo de encarnação na matéria. Mas esses que estão nos contatando, apesar de estarem anos-luz à nossa frente a nível de evolução científica e até a nível ético e espiritual, eles são iguais a nós a nível de constituição. E o que mais acontece? Inteligentes, pelo que eu percebi. Eles têm, pelo menos, um conhecimento e usam a sua parte cerebral de uma maneira superior, com certeza, à nossa. Agora, só para dar uma evidência direta dessas experiências, né? E aí eu vou falar de uma pessoa militar, uma alta patente da Força Aérea, que hoje não está mais conosco, mas que eu conheci pessoalmente. Sim. E investiguei, ele liderou um projeto, ele foi o comandante de um projeto de investigação na Amazônia, no final da década de 70, que permitiu a obtenção de 500 fotografias de UFOs batidas por eles próprios, do primeiro Comando Aéreo Regional. E depois desses contatos, que não só ele como seus comandados tiveram, o nome dele é William G. Holanda, Coronel William G. Holanda, né? Ele mesmo se descobriu como um implantado, que é o termo que nós usamos para as pessoas que são abduzidas, são levadas a bordo dessas naves, ou são visitadas dentro dos seus próprios quartos à noite, porque esses seres têm a capacidade... Mas o que é? Eles têm o que a gente chama de chips ou implantes,
E dá para ver? Dá para ver. Você já viu algum? Sim, já. Você pode retirar cirurgicamente esses materiais e quando você leva para uma pesquisa química, na maioria das vezes deixa boquiaberto. Quem vai analisar? Porque num desses casos, por exemplo, apesar dos elementos químicos que constituía um desses implantes, retirado pelo doutor e cirurgião norte-americano Roger Lear, serem basicamente aqueles que nós temos na Terra e por todo o universo, as substâncias desse chip eram simplesmente desconhecidas da tecnologia terrestre. Ou seja, se uma pessoa como essa não teve a chance de interagir com seres de uma tecnologia superior, como é que a gente poderia explicar uma coisa dessa? Se fosse invenção, foi feito ali na esquina, pôs um chip e agora está dizendo que é ali. Gente, que interessante. Então, agora, eu falei para você que nós vamos seguir tudo isso aqui. Eu queria ter umas perguntas para fazer. Primeiro, a lei darwinista diz que nós viemos lá da bactéria, da ameba. Como que fica a história da humanidade, levando em consideração isso que nós estamos tratando? Olha, como eu coloco nos meus livros, que eu tenho 3 que tratam dessa questão da origem não terrestre da humanidade. Tem um aqui que fala Um deles é o Contato Final, que aborda esse aspecto. Gente, olha aqui. Fora que eu vou ganhar um livro, né? Com certeza. Deixa eu te contar, 12 livros eu já ganhei esse mês. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que eu gosto do Sintonia. Eu só aprendo. Olha aqui, gente, ó. Espiritualidade e reencarnação. Eu não quero fazer mais nada na vida, só quero ler. Muito obrigada, viu, pelo livro. Mas continue sobre o livro. Então, em 3 dos meus livros, a gente aborda a questão daquilo que seria a verdadeira origem da nossa humanidade. Eu cito amplamente Darwin, porque ele foi um gênio na sua época. Né? Para você lançar uma alternativa explicativa para a nossa origem, você não pode... Que não seja Adão e Eva, né? Você não pode desconhecer aquilo que a ciência trabalha em cima. Né? E Darwin, ele inclusive me ajudou nessa obra, no Contato Final, o Dia do Reencontro, que metade dela trata da questão da comprovação da nossa origem não terrestre. Por quê? Porque ele já vislumbrava e colocou, na obra que ele colocou, que foi o segundo livro dele, né, A Origem do Homem, né, e a Seleção Relativa ao Sexo, que é o título. Né, é uma obra de 600 páginas. Né, né, eu tive o prazer de ler para poder justamente me basear também naquilo que ele colocou. Uma das coisas que ele coloca, que eu ressalto, é que ele mesmo, ao mesmo tempo que ele levantou a ideia de que a vida na Terra é fruto de um organismo que teria surgido, em tese, por acaso, e depois um processo evolutivo a nível de bilhões de anos permitiu mutação, justamente o aparecimento da nossa espécie, que é conhecida como Homo sapiens sapiens. Ele mesmo colocou aquilo que ele mesmo já tinha descoberto, pelos estudos dele, que contrariava e poderia servir como uma coisa oposta à aceitação plena das suas ideias. Ele foi um verdadeiro cientista nesse aspecto. Ele aventou a hipótese também. Então, quando a gente aborda esse tipo de temática, seja num livro ou numa conferência, a gente faz questão de documentar não só aquilo que aqueles que defendem a tese oficial promulgam, mas nós fazemos justamente aquele contraponto mostrando as evidências que a gente tem, por exemplo, da presença de seres humanos iguais a nós, muito antes, já no planeta, do próprio aparecimento dos dinossauros, que eu já citei, por exemplo. A gente, da mesma maneira que nós temos pegadas de dinossauros até no Brasil, petrificadas, nós temos pelo mundo afora pegadas com milhões de anos de idade de sapatos ou botas semelhantes aos nossos atuais. Você tá brincando. As mais antigas com 500 milhões de anos de idade, ou seja, é a evidência direta da presença desses seres dos quais nós seríamos, na verdade, descendentes biológicos, já em épocas que, mais uma vez frisando, precedem até a fase em que a vida evoluiu mais rapidamente aqui na Terra. Quer dizer, o que a gente apreende é que eles são muito mais evoluídos, já passaram da época de usar o sapato, que se há tantos milhões de anos já tem com o sapato aqui. E o que é que você acha que, ao eles enviarem naves no mundo inteiro, você falou que a Inglaterra é o lugar que mais vem, né? Não. Qual é o país? Não, o Brasil é um dos países, o Brasil, México, os Estados Unidos, onde é difícil você falar onde eles estão aparecendo mais hoje. Onde? É difícil. Por quê? Porque você precisa não só ter uma quantidade maior de ocorrências, mas ter pesquisadores na área para testarem esse tipo de realidade. Né? Então, eu diria que o planeta Terra, em
períodos diferenciados, que aí variam de semanas ou meses, simplesmente às vezes de intervalo, cada vez recebe uma presença mais acentuada dessas aparições. Isso que é um dos indicadores que a gente caminha realmente para um contato definitivo dentro de pouco tempo. Né? E o que a gente pode colocar parte desses objetos, eles não estão vindo sequer atualmente de outros sistemas estelares, mas eles já possuem bases, por exemplo, na Lua, que aparecem em fotografias da própria NASA, que mesmo? Estão... Você falou até de edificações, de ruínas? Até ruínas, nós temos ruínas de uma antiga civilização em Marte, no site da NASA, na própria Lua. Né? Ou seja, a quantidade de informação em relação a esse assunto é uma coisa tão grandiosa que as pessoas não têm ideia daquilo que existe disponível seriamente para ser acessado. Eu queria até comentar com vocês que estão nos ouvindo, que eu imagino quanta gente pode estar torcendo o nariz, como isso é possível. E gente, ele não está falando aqui brincadeira, é uma coisa real. E outra coisa que é real, que recentemente também eu vi, aquelas fotos de plantações de trigo ou milho? Milho? Milho. Não, principalmente você tem plantações de trigo, principalmente, de cevada. Cevada. Né? Algumas pessoas já devem ter até visto. Principais. Que da noite para o dia, elas têm lá como se fosse uma mandala. Justamente. Formas que, por exemplo, que a chamada geometria sagrada nossa estuda. Né? Outras representações dessas que são, em que os vegetais são amassados, mas não se quebram. Isso que é interessante, eles são amassados, mas não se quebram. E mesmo com gente observando, não vê eles fazerem isso? Não, é comum a presença de UFOs nessa região, sendo até fotografados ou filmados, mas a constituição, a formatação dessas marcações, nos trigais principalmente da Inglaterra, isso acontece à noite e no dia seguinte, quando as pessoas, até pesquisadores, passaram nessas regiões em vigília, né? Elas são surpreendidas porque amanhece e a formação já está lá. Aconteceu, mas eles nem ninguém detectou nada. Né? E dentro dessas estruturas acontece uma série de fenômenos inusitados. Para começar, os vegetais das áreas afetadas, eles sofrem uma mutação genética, que eles se tornam mais resistentes a determinadas pragas, eles crescem de maneira mais acentuada e mais rapidamente. Por exemplo, se você tem uma marcação dessa numa área em que você não encontra sinal de celular, como num caso pesquisado aqui no Brasil pelo Ademar José Gevaer e pelo Tony Najar. No local, na região circunvizinha da área amassada, afetada, não havia sinal de celular. Quando um deles entrou, o celular já tinha sinal. Quer dizer, são coisas que mostram o inusitado, realmente, que confirma que a gente está diante de coisas reais. Esse aspecto da credibilidade ou não, eu costumo dizer que ninguém tem que acreditar naquilo Ninguém, tá, gente? Não é um processo de crença. Então, quando as pessoas, às vezes, até algumas normalmente é normal que aconteça. Questionam? Questionam, isso aí é uma imagem da NASA mesmo? Por exemplo, no último evento que nós fizemos aqui em São Paulo, no Cognitus, né, no mês passado, eu fiz questão de abrir algum desses links ao vivo e a cores lá, para as pessoas verem eu abrindo os próprios sites da NASA para mostrar as fotografias que já faziam parte do meu PowerPoint. Ou seja, São Tomé, né? Tem que ver para quê? E é certo. Aproveitando que ele falou isso, quem quiser saber mais sobre esse assunto e de uma forma assim tão completa, onde que você vai dar o próximo curso? Nós vamos estar agora, nesse sábado agora. Sábado, hoje é 19, 21, sábado 21. Sábado dia 21. No Espaço Consciencial Cognitus, né? Fica em Moema. Que horas vai ser? Das 14 às 18 horas. Você vai estar falando sobre esses assuntos? Sobre esses assuntos e sobre a aproximação do contato final. E aqueles que quiserem ter acesso e até receber o banner do evento, a divulgação direta, eu vou dar o meu zap. Por favor. O evento é em São Paulo, mas o meu telefone é do Rio, então o DDD é 21 e o telefone é 995 84 1014. 21 995 84 1014. Já que você citou o Cognitus Centro Consciencial, sugiro que vocês conheçam, porque é da minha querida amiga Cristina Amaro, que já esteve aqui 2 vezes, assim, assuntos profundos. E lá você tem a oportunidade de ouvir um Marco Antônio Petit falando sobre isso,
pode ouvir sobre EFT, sobre Feng Shui, Cabala com o nosso querido Vanderlei Paes, que eu também já fiz curso. Então, gente, tem que parar de reclamar que a vida não anda, que nada acontece. Porque quando você conhece um centro como esse do Cognitus, lá a vida anda, porque você fica informada. E assuntos como o que nós estamos trazendo nessa tarde aqui no Sintonia. E continuando, você nunca foi... nunca chegou perto de um UFO, de uma nave? Já. Já? Já. Né? Gente, eu não sabia, agora eu vou saber. Nós não conversamos sobre isso antes. Não deu tempo. Um dos meus livros é todo sobre as minhas investigações e experiências pessoais no interior do estado do Rio, numa região conhecida como Serra da Beleza, onde eu fui lá investigar, e antes de ir para lá investigar se os fenômenos que estavam sendo relatados para mim no Rio, que aconteciam supostamente lá, eram reais ou não, realmente eu nunca tinha visto nada. Tá. E na primeira noite que eu passei lá, acampado a 1000 metros de altura, 8 de maio de 82... Acampa e fica lá no escuro. No meio e não dá medo? Medo do fenômeno UFO? Não. Eu nunca tive. O medo que nós temos normalmente é do desconhecido. E, para mim, funcionou da seguinte maneira, eu acredito. Como eu já investigava, já tinha uma visão do aspecto positivo majoritário desse tipo de realidade, eu não senti nenhum tipo de receio quando houve essa oportunidade de ficar frente a frente um objeto desse. E aí? Mas aí, nessa primeira oportunidade, Beth, é claro que cada um vai reagir de uma maneira diferente. Eu não estava sozinho, mais 4 pessoas. 2 dos outros presentes, inclusive o rapaz que havia fundado o grupo comigo, que era o vice-presidente do grupo, vamos colocar dessa maneira. Quando eu falei, vamos sinalizar com as lanternas para chamar a atenção e ver se eles se aproximavam de nós, esse rapaz se jogou no pasto de joelhos, né? E começou a falar uma série de coisas sem sentido, até que, de maneira resumida, o que ele queria era o seguinte, e disse, textualmente, usando as seguintes palavras, que ele não tinha medo, não, que o problema dele era de respeito, e que ele não queria que nem fosse acendida uma vela, por exemplo. Diante dessa situação de falta de capacidade de conviver com uma possível aproximação, eu realmente não sinalizei. Mas voltei para lá outras vezes. Sem ele? Sem ele. Numa outra vez ele foi e ele mesmo sinalizou para os objetos. E vocês tiveram um tipo Nós de contato? tivemos a chance de trocar sinais luminosos. Né? Vocês faziam a lanterna funcionar? Pescávamos 3 vezes, havia a pulsação em volta do objeto do campo energético. Mas vocês viram um UFO? Com forma de disco mesmo, formas esféricas. Enorme? Nessa região, o máximo que a gente teve a chance de ver, e até os moradores que lá residem ainda hoje, foram objetos que tinham no máximo 30 metros aproximadamente de diâmetro. Grande! Agora, eu acabei indo morar lá, só morando lá, eu fiquei 15 anos, e lá eu pude não só ampliar as minhas, vamos dizer assim, investigações, ampliar as próprias experiências de contato, e que eu tive a chance também de fotografar o próprio fenômeno. E ficou claro para nós que eles controlavam mentalmente tudo que a gente fazia lá. Porque, por exemplo, eu e mais um outro parceiro da pesquisa, Denilson Andrade Lima, que conseguimos mais de 100 fotografias ao longo de mais de 600 vigílias noturnas, não é? Aliás, você falou em fotos, você me dá licença? Paulinho, dá para passar alguma foto? Conclua que nós vamos passar alguma foto lá. Por exemplo, nós batíamos todas as fotos com as máquinas no tripé, com tempos de exposição prolongado. Isso permite que você registre a trajetória do objeto. Então, no momento que a gente, por exemplo, algumas vezes apertava o obturador para deixar, apertava o disparador para deixar o obturador aberto, se o objeto estava passando horizontal, ele subia, descia, alterava o brilho, para que isso pudesse ser registrado por nós na fotografia. Até isso, essa interação aconteceu. O que eu estou entendendo pelo que você está falando, existe, assim, sem a verbalização, existe uma comunicação mental. Eles controlam a vida de qualquer um de nós que eles tenham interesse, inclusive no setor militar, e eles interviram diretamente com aparições, por exemplo, de maciças de UFOs, na época da Guerra Fria. Esse foi um outro aspecto que a gente não conversou, né? Mas durante a época da Guerra Fria, tanto do lado soviético, pessoalmente, quanto do lado norte-americano, para não falarmos dos países intermediários, né? Da OTAN e do Pacto de Varsóvia, naqueles momentos mais críticos, que a gente poderia ir para um holocausto nuclear, hoje nós temos mais de 100 testemunhos militares que falam abertamente, até para televisão mundial,
que naquele período justamente mais grave da história da nossa humanidade, da história recente, esses objetos eram vistos sobre as bases de lançamento de mísseis nossas e intervinham através de uma tecnologia que para nós também é desconhecida, deixando totalmente fora de operação as nossas bases de lançamento. Nossa! Né? Quer dizer, eles apagavam todo o registro de informação necessária para o lançamento e para o direcionamento desses mísseis. Né? Que bom, hein? Né? Que bom então, saber disso. hoje, agora, só para dar mais uma importância a esse aspecto, a última pessoa que falou abertamente dessa intervenção sobre as nossas bases de mísseis na época da Guerra Fria, por parte dessas civilizações, foi simplesmente o astronauta Edgar Mitchell, que foi o da Apollo 14, que teve acesso a todas essas informações dentro da área da inteligência militar americana, e meses antes do seu falecimento ele deu a sua entrevista mais importante na minha concepção, declarando, entre outras coisas, o quê? Que ele tem a convicção que essas civilizações interviram ao ponto de salvar a humanidade de uma guerra nuclear. Nossa, gente, que lindo. Ficou tão emocionado. Vamos lá, Paulinho, vamos mostrar umas fotos aí? Quer falar alguma coisa? Essa é uma imagem, na verdade, que está em negativo. É um dos primeiros UFOs fotografados na época da Segunda Guerra Mundial sobre a cidade americana de Los Angeles. A cidade foi colocada às escuras e o que nós temos são vários holofotes anti-aeronaves focando justamente um objeto em forma de disco. E o objeto foi violentamente bombardeado pelas baterias do exército americano. Ah, é? Porque naquela época se pensava que tudo poderia ser japonês, né? Entendi. Vamos ver uma outra aí. É uma ampliação da mesma imagem. Tá. Aquelas esferas são... Essa já é uma foto batida por mim na Serra da Beleza. São 3 objetos bem juntinhos. Tá. E tem um tracinho luminoso para baixo, que é o movimento descendente que ele fez em meio ao processo fotográfico. A claridade ali à direita daquele conjunto de objetos, e nos 2 pontos, era produzida pelos faróis de um carro que subia a Serra da Beleza. Olha lá. Aí a trajetória, parece uma foto de dia, não é? Sim. Foi batida às 10 horas da noite pelo escuro. nosso parceiro, Denilson Andrade Lima, através dessa técnica em que o obturador fica aberto. E não tem barulho? Não, quando você chega a ter a oportunidade de chegar muito próximo, aí você consegue ouvir algumas vezes alguma coisa. Olha lá, essa bem baixa. É a trajetória de um objeto da esquerda para a direita, ou seja, se ele não alterasse depois, nos segundos seguintes, a trajetória, ele ia bater. Ia bater. Né? E aqueles tracinhos luminosos, todos na mesma orientação, são as estrelas com o registro da trajetória delas no céu, devido à rotação da Terra no tempo em que a câmera ficou aberta. Esse é o UFO que eu fotografei pessoalmente mais luminoso. Você anote aí que um dia eles vêm te buscar, hein? Tá bom, Paulinho, que nós temos aqui um horário. Mas olha, eu tô assim... encantada, eu acho que eu vou ter que trazer o Marco Antônio Petit aqui de novo, porque nós temos um horário neste programa, e o Paulinho fica me olhando lá, que já está em cima da hora. Você voltaria aqui para continuar falando disso? A gente escolhe outros temas. Eu quero que você traga as plantações, eu quero que você traga assim, o depoimento de alguém que possa ter um chip desse. Podia trazer aqui? Eu posso... Não, pessoas dispostas a falar disso, não, mas eu posso trazer o material fotográfico. Ótimo. Para mostrar. Inclusive, então, eu te agradeço de cirurgias de retirada desse material. Muito obrigada. E você vai escolher um desses daqui. Não, acho que eu já vou te dar esse mesmo, porque esse aqui é feito por um alienígena, porque eu recebo pronta essa música. Tá bom? Certo. Eu agradeço. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Foi um grande prazer. E sábado, quem quiser saber mais, lá no Cognito, vocês vão poder conversar diretamente com o rapaz aqui que entende de tudo de UFOs. E cuidado aí, hein, porque qualquer dia vocês vão dar um passeio para uma nave. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você que nos ouviu. Até mais.